Pai do Senhor, irmãos. Amém. Que alegria estar com vocês aqui, depois, acredito eu, depois de 8 anos ou mais. A última vez que eu estive aqui foi num culto comemorativo. Exato. Comemorativo por anos de conversão, por 15 anos de conversão da família do pastor Fábio. Eu acho que foi a última vez que eu estive nessa igreja e naquele dia Deus nos abençoou poderosamente. E eu estou muito feliz de poder retornar aqui hoje. Foi muito difícil receber o convite do pastor Fábio. Ele não quis me convidar, mas com a graça de Deus ele me aceitou hoje. Então eu fico feliz, pastor, Deus abençoe. Quando ele fala que nós mudamos, é que eu fiquei careca, é que eu engordei, e que ele também cresceu um bocado, né? Graças a Deus, Deus tem nos abençoado por isso. Trago um abraço da minha esposa, a irmã Priscila, não pôde estar. Tenho 2 filhos, Daniel Baruch, de 4 anos, e a linda Ágata, de 10 anos de idade. E estão em escola, né? Período de escola, então é impossível eles virem. Quero retransmitir o abraço deles. O abraço da Igreja Plenitude da Fé, que é uma igreja muito nova, somos uma criança ainda, não é? De 8 anos de idade, mas Deus tem nos abençoado poderosamente, e tudo que Deus tem feito por nós, eu tenho certeza que tem frutos da oração também desta igreja. Estou vendo aqui a irmã Cida, mulher de Deus, que tanto me ajudou quando morava aqui na cidade, Adriana e tantos irmãos, que eu vou até parar de falar nomes, senão vou esquecer de alguém. Subi ao púlpito, o Gilson estava aqui, ele disse: o senhor lembra de mim? Eu falei: lembro, o senhor é o Gilson, porque eu convivi com vocês 7 anos da minha vida, né? A minha adolescência, e essa igreja lutou por mim quando o inimigo tentou me roubar, quando o inimigo tentou me matar, quando ele tentou me aprisionar no mundo. Foi esta igreja que orou por mim, e hoje, graças a Deus, eu posso agradecer aos irmãos pelo privilégio de estar encontrado em Cristo Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Para mim é um privilégio muito grande estar aqui, servindo essa igreja amada. Eu não sei se eu vou conseguir aqui hoje ser tão eloquente, tão experiente no ensino como o pastor Fábio. Porque o pastor Fábio, ele é um mestre, né? Ele é um ensinador da palavra. Eu já sou um evangelista. Eu gosto de introduzir a palavra em 10, 15 minutos. A gente já falou que tinha que falar e ora pelo povo e segue viagem. Mas ele me disse que hoje é um culto de ensino. Então eu queria compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. E aí, por misericórdia, compreenda que eu só estou aqui de passagem. Semana que vem o pastor Fábio vai dar sequência no culto de vocês, e eu tenho certeza que Deus vai abençoá-los poderosamente na próxima semana. Ainda em pé, abra a sua Bíblia, por favor, no livro do Gênesis. Este mês eu estou debruçado no livro do Gênesis, e eu gostaria de compartilhar alguns versículos com os irmãos, dentro do ensino que Deus vai nos trazer aqui hoje, cheio de palavras proféticas e de revelações para o nosso mês de fevereiro. Quem crê que fevereiro é um mês de muitas vitórias para a nossa vida aqui? Quem crê? Eu tenho certeza disso, certeza. Quero agradecer ao pastor César por estar nos acompanhando, sua família, seu irmão, a sua cunhada, a irmã Débora, também o irmão Sebastião, toda a família, o irmão Vanderlei, que veio comigo lá de Mogi das Cruzes. Deus abençoe, irmão Vanderlei, e ore por nós. Amanhã estamos retornando para Mogi das Cruzes às 4 horas da manhã, então ore para que Deus nos abençoe. Eu vou ler aqui o verso 1, vou ler alguns versículos e depois nós vamos estudar um pouco a palavra de Deus e tentar entender o que Deus tem para nós neste mês de fevereiro. Quem encontrou Gênesis 1, diga glória a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez Deus separação entre a luz
e as trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça, diga apareça, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela e sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. Vamos parar por aqui. Eu quero orar com os irmãos. Deixe a sua Bíblia aí no seu banco, por gentileza. Segure a mão do crente mais bonito do seu lado. Feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus, muito obrigado por estar aqui, Senhor. Obrigado pela Tua presença, pela Tua graça, pela Tua unção, que é infinita. Obrigado, meu Deus amado, pela alegria de estar entre irmãos que tanto oraram por minha vida, que tanto colaboraram para o crescimento da obra, enquanto meu pai aqui passou. Muito obrigado, Senhor, por rever o pastor Fábio, sua esposa, filhos. Muito obrigado por rever obreiros e pastores aqui hoje. Eu peço por infinita misericórdia que o Senhor nos use, que o Senhor faça uma obra gloriosa aqui no nosso meio. Ó Deus, enquanto eu estiver ministrando a Tua palavra, o Senhor tem liberdade para renovar crentes, para batizar crentes com Teu Espírito, Senhor, para fazer a obra que o pregador não pode fazer. Então, Deus, manifeste a Sua graça, manifeste a Tua unção, estabeleça um novo tempo, Senhor, para esta igreja, e que o Teu poder seja sobre eles, e que a Tua graça permaneça nessa cidade, hoje e sempre, em o nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Aproveita antes de sentar, eu sei que os irmãos querem sentar, dê um abraço em quem está do seu lado, diga: Deus vai falar com você hoje, de uma forma poderosa, grandiosa, gloriosa, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre os mistérios de Deus dentro da criação. Eu quero falar sobre mensagens que Deus nos deixou, mensagens reveladas, dentro dos primeiros versículos contidos no livro do Gênesis, livro escrito por Moisés, possivelmente em Midian, no período de 40 anos que ele transitava pelo deserto. E ele escreve este livro aproximadamente a 1450 antes de Cristo, num tempo muito distante. E ele traz a revelação do começo. Ele traz o começo das coisas, a começar pelo universo, a começar pela criação, pelo homem, por tudo que existe. Ele também cita pela primeira vez a criação do pecado, ou melhor, a concepção do pecado. Ele também mostra no livro de Gênesis a primeira expressão usada que determina a queda do diabo, ou a queda, a falência do pecado. E ele faz uma alusão a Cristo, logo no capítulo 2, verso 15. É a primeira vez que ele cita a criação de tribos, de artes, de comunidade. Enfim, o livro de Gênesis é conhecido pelo seu escritor
embora no próprio livro não exista a expressão exata que Moisés tem o escrevido, é claro e é fato, os judeus assim reconhecem, e todos os cristãos da terra reconhecem, que os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, ou seja, o Pentateuco, fora escrito por Moisés, fora escrito por este homem que conheceu ao Senhor de uma forma diferenciada, um homem que brigou pelo povo, que lutou pelo povo, que exigiu a presença de Deus à sua frente para dar um passo em direção a uma terra que emanava leite e mel, e determinou em seu coração: se o Senhor não for comigo, eu também não irei. Eu tenho certeza que este homem tem coisas impressionantes escritas e revelações profundas, não nas linhas do Gênesis, o livro do princípio, mas nas entrelinhas do Gênesis, o livro do princípio, existem revelações que nos movem para um tempo diferente chamado hoje, para um momento diferente chamado agora, até porque Moisés escreve de um tempo, talvez na eternidade passada. Ele fala de coisas que o homem não conheceu, que o homem não viu, que o homem não percebeu, e ele traça essa separação do ontem e do hoje, nos trazendo a revelação de que breve virá aquele que nasceu do ventre da mulher e que esmagará a cabeça da serpente, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Ele, o nosso Messias esperado, o Yeshua HaMashiach, oh glória ao nome do Senhor. Eu gostaria de compartilhar versículo por versículo, não sei se consigo chegar até o 13º, mas vamos tentar chegar até o 13º. Se eu não chegar até o 13º, um dia, quem sabe o pastor me traz aqui, a gente continua de onde a gente parar. O verso primeiro expressa um Deus que eu tenho, que você tem, e que muitas vezes você não compreende a dimensão e a grandeza deste Deus. A parte 1 do verso primeiro diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa é a expressão magnífica de quem é o seu Deus. É criado, mas é um ser, ou é criador de todas as coisas. Quando eu vejo criou Deus, eu percebo que Deus está além das limitações que eu possuo. Eu estou limitado a tempo, a espaço, eu estou limitado à matéria que me prende, mas o Deus que eu tenho não. O Deus que eu tenho é criador de tudo, é criador de todos. O Deus que eu tenho, Ele é antes da criação do mundo. Isaías 43:13, ele mencionou dizendo: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Quando eu ouço essa expressão, eu fico maravilhado em perceber que eu não tenho o que temer, em perceber que você não tem o que temer. Eu estou dizendo à igreja de São Joaquim da Barra que o Deus que você serve está existente antes mesmo da sua prova da próxima segunda-feira. Eu estou dizendo para você que o Deus que você serve, Ele está presente antes da luta surgir, antes da luta aparecer. Eu estou dizendo para você que o seu mês de fevereiro já está reservado pela grandeza e pela graça de Deus, e que todos os livramentos semanais da sua vida, de segunda a segunda, Deus estará presente antes mesmo de chegar. Eu vou ser mais claro. Eu estou dizendo que amanhã, sexta-feira, tem novidade de Deus na sua casa. Eu estou dizendo que no final de semana Deus não para balanço. Deus continua trabalhando, porque Ele é Deus antes da criação, Ele é Criador. A luta que você vive está debaixo do controle e do comando de Deus. E Ele mesmo manifestou a sua graça dizendo: eu preparei a luta, mas antes que você esvaneça na sua luta, eu já preparei o escape necessário para a tua vida. Eu sou o Criador. Deus me traz aqui para dizer à igreja amada
que Ele está criando situações onde não tem, caminhos onde não existe, portas aonde não existe. Então levante a tua cabeça, não fique ansiosa pelo que haveis de comer, de vestir, de beber, porque o Deus que você serve, Ele existe antes da água, Ele existe antes da roupa, Ele existe antes da provisão. Deus me trouxe aqui, pastor Fábio, para dizer que esta igreja, antes dela surgir, o Deus Criador já era dono dela, e a glória do Senhor será manifesta na sua vida, nesta forma, de uma forma especial. Coloque a mão sobre o ombro do crente do seu lado, por favor. Diga para ele: não se preocupe, Deus está cuidando dos detalhes da sua vida. Diga para ele, diga: não se preocupe, Deus já tem os detalhes reservados para você. Quem crê aqui nessa noite que o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, está trabalhando por você, joga a sua mão para o céu, abre a tua boca, dê um glória gostoso para Jesus aí. Oh, glória ao nome do Senhor. O verso 2 diz assim, vamos correr: a terra era sem forma e vazia. Em outra versão diz: a terra estava sem forma e vazia. Isso dá a compreensão de que se ela era sem forma e se ela estava sem forma, em algum momento na eternidade passada ela teve forma, ela tenha sido cheia. A Bíblia não dá a exatidão do motivo ou qual momento exato específico que esta passada massa, ou seja lá como foi, estava existente e foi destruída. Mas Ezequiel 28 dá alguma dica, porque Ezequiel 28 diz que existia um querubim ungido, e diz que esse querubim tinha toda a sua formosura e toda a sua glória e majestade. E este querubim se levantou contra a majestade de Deus. Este querubim, em Isaías 14, do versículo 12 ao versículo 16, menciona a Bíblia Sagrada que ao se levantar com arrogância contra o Deus que nós servimos, ele foi rebaixado em sua glória. Esse querubim foi lançado dos céus, ele foi colocado por terra, por tentar de certa forma aquilo que Deus não divide a ninguém: a glória, a majestade, a honra. Então eu tenho que imaginar que na eternidade passada houve uma queda, houve uma destruição. E essa destruição aconteceu quando aquele que era formoso tentou, por arrogância e por vaidade, estar acima de Deus. E eu abro aspas aqui essa noite, para tentar fazer com que você imagine o que é possível acontecer com aqueles que se levantam contra a majestade de Deus, com aqueles que se levantam contra a grandeza de Deus, com aqueles que querem a glória que não a pertence. A glória, toda a honra, todo louvor pertence somente a Deus. Esse querubim era lindo em sua essência. A história diz que a Bíblia Sagrada diz em Ezequiel que ele, ao andar, resplandecia a luz. Historiadores dizem, pastor Fábio, que ele tinha em si mesmo toda a musicalidade celestial. E quando Deus chamava este querubim por nome Lúcifer, ele caminhava pelas mansões celestiais ou pelo eterno, e Deus ouvia a musicalidade caminhando com ele. Era um ser magnífico, todo o esplendor de glória, jaspes, todo o esplendor de pedras magníficas estava sobre ele. Mas ele foi abatido por se levantar contra o Deus de Israel, contra o nosso Deus. Então eu trago um alerta: não é tempo de se levantar contra o que é santo. Deus te chamou e te convocou para se levantar contra o profano, não contra o santo. A história diz, através do próprio Moisés, que algumas tribos se levantaram contra o santo. A tribo de Corá, de Datã, de Abirão se levantam contra o santo para impedir o avanço da obra. E quando eles se levantam para pedir o avanço da obra, Deus, que já tinha dado os sinais, ele vem confirmar os seus sinais contra aqueles que se levantam contra a sua obra. E ele disse: afaste dos rebeldes, saia de perto dos rebeldes, permita que eu manifeste a minha ira contra eles. O chão é fendido, abre-se uma cratera e engole-se a tribo de Datã, de Abirão e de Corá. E Deus mais uma vez faz uma alusão:
do que aconteceu com ele, o Lúcifer. Deus mais uma vez mostra de que forma isso pode acontecer na vida daquele que se levanta contra a obra de Deus. O tema não é este, a mensagem não é esta, mas eu não posso deixar de te dar um alerta, dizendo: se afaste dessa gente, perca a amizade, mas não perca a glória, perca a comunhão com esses, mas não perca o foco e o propósito que Deus tem na sua vida. Deus está dizendo para você: fique na bênção, permaneça no lugar da bênção, debaixo da bênção. 2015 é o ano em que Deus vai te abençoar neste lugar de uma forma poderosa. Não arrede o seu pé. A luta está grande, mas seja humilde debaixo da mão de Deus, porque a seu tempo Deus vai te exaltar e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Coloque a mão sobre o ombro do crente mais bonito, diga: aqui é o seu lugar, aqui é a sua igreja, ame este lugar, cresça aqui dentro, Deus vai te abençoar de forma poderosa. O fato é que um dia na eternidade passada, aquilo que hoje chamamos de universo ou terra, como você queira, já havia existido e foi destruído. E agora as trevas estavam neste lugar, e tudo aqui era imperfeito, e se existisse alguma coisa ainda possivelmente linda, não podia ser enxergada, porque as trevas estavam tomando conta de tudo que nós conhecemos por hoje. Mas eu percebo também que houve caos, mas no meio do caos, ou acima do caos, o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. E aqui vem uma revelação poderosa da parte de Deus. Sabe qual a revelação? Não existe caos que Deus se ausente dele, não existe luta que Deus te abandone dentro dela, não existe provação, destruição que Deus não seja capaz de pairar e manifestar sua graça sobre a sua vida. Eu estou falando com gente que está com um casamento destruído. Você olha para o marido, ele está sem forma e vazio. Você olha para o filho, ele está sem forma e vazio. Você olha para a sua vida espiritual, está sem forma e vazia. Você não está se apercebendo do que está acontecendo. Deus me trouxe aqui para dizer que o Espírito Santo não abandonou essa causa. Deus me trouxe aqui para dizer que o Espírito de Deus continua pairando sobre a face das águas. É bem verdade que Deus agora começa a criar um novo céu, a nova terra. Ele começa a criar o que chamamos de universo pelo poder da palavra. Mas o que antecede o poder da palavra é o Deus Espírito Santo se movendo. Tem momentos na minha vida e na sua vida que nós não ouvimos ainda a voz de Deus audível, perceptível. Parece que nada está acontecendo. Passa 2014 e você não vê a ação de Deus. Passa o ano e você não percebe nada se movendo. Você diz: Senhor, até quando o seu silêncio permanece na minha casa? Até quando o seu silêncio permanece no meio do caos? Deus me trouxe de longe para dizer: enquanto eu estou em silêncio, o Espírito começa a se mover sobre a face das águas. Deus está dizendo que Ele está trabalhando no teu silêncio, Ele está trabalhando no seu dia, mesmo você não percebendo. Ele está agindo nesta causa, mesmo você não conseguindo enxergar. Então se prepare, porque logo depois do mover do Espírito de Deus sobre a face das águas, o haja de Deus certamente virá sobre a tua vida. E eu quero profetizar sobre esta igreja. Eu tenho liberdade para isso, pastor Fábio. Então eu profetizo que esse mês de fevereiro, o haja de Deus vai chegar na tua casa, vai chegar na tua vida, vai chegar na tua família. Deus vai olhar para o caos e vai dizer: haja, e a salvação vai chegar, a libertação vai chegar, a manifestação do poder do Altíssimo vai chegar. Levante a sua mão direita para o céu, levante, por gentileza, levante. Diga comigo: eu tenho certeza, diga: eu tenho convicção que o haja de Deus virá sobre a minha vida, que o haja de Deus virá sobre a minha vida. Abra suas mãos comigo e diga: meu amigo Espírito Santo, se mova no meio do caos. Meu amigo Espírito Santo, se mova no meio da minha luta, faça maravilha a favor da minha causa. Aleluia. Eu já ouço barulhos do mover do Espírito sobre o caos. Eu já ouço o barulho do mover do Espírito sobre o caos. Oh, glória ao nome do Senhor. Oh, glória ao nome do Senhor. Moisés continua escrevendo. Vamos correr, temos alguns versículos para peregrinar ainda hoje. E ele diz na parte 3: e disse Deus: haja luz. A primeira manifestação do haja de Deus.
Quando Deus diz haja luz, Ele traz para nós revelações que dá para pregar o mês inteiro aqui. Ele diz haja luz. Ele está dizendo, o tempo das trevas chegou, acabou. A partir de agora tem que haver luz. Chacoalhe o teu irmão, diga, a partir de hoje tem que haver luz. Diga para ele, diga, a partir de hoje tem que haver luz. Haja luz. E esse haja luz é glorioso. Quando eu paro para pensar e imaginar, eu fico pasmo de ver a grandeza e o poderio de Deus. Porque a história e os professores de história, como o próprio pastor Sebastião, desde o Big Bang, foi através da sua palavra. Mas se tem uma outra expressão, teria sido Big Deus. Porque Deus, com a sua palavra, Ele começou a criar todas as coisas e mudar todas as coisas que existiam sobre essa face que nós hoje conhecemos de universo. E quando Deus diz haja luz, Ele traz mais uma mensagem para nós. Ele diz, aquilo que eu libero por palavra não volta atrás. O tempo não para, o tempo não limita, ninguém suscita, ninguém bloqueia. O que eu liberei sobre a tua vida vai acontecer. Pastor Daniel, mas é tão poderoso assim? É muito poderoso. Porque quando Deus diz, pastor César, haja luz, na expansão do universo, a luz começou a entrar em velocidade, rasgando a escuridão da imensidão. E se nós estudarmos, nós vamos perceber que até o dia de hoje essa luz está em expansão. Até o momento presente, essa luz no universo continua caminhando em velocidade absurda, manifestando o poderio de Deus. Eu vou dizer para você algo poderoso. O haja de Deus na sua família não parou por aí, continua agindo. O haja de Deus no seu ministério, as pessoas podem se levantar para tentar parar, mas é impossível parar. O haja de Deus é poderoso. O livro de Gênesis, nós temos pelo menos 10 expressões de Deus dizendo haja, e todos os hajas que Deus declarou foi confirmado e foi alicerçado pelo seu poder. Eu estou dizendo, santa do Deus vivo, servo do Deus vivo, o Deus que prometeu algo em sua vida, Ele é fiel e justo para aperfeiçoar. Eu estou afirmando que o teu Deus não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Eu estou dizendo, pastor Fábio, que Deus está tirando hajas que estavam na gaveta, que nem o Senhor lembrava mais que ele estava ali, porque parecia que não ia vir, parecia que não ia acontecer. Deus tira da gaveta, libera sobre a imensidão da sua vida e diz, a partir de hoje, ninguém para a obra que eu tenho na sua vida, que eu tenho na sua casa, que eu tenho na sua família. Se prepare, porque o haja de Deus traz novidade de Deus para a sua história todos os dias. Chacoalhe o crente do seu lado, diga para ele, vai continuar. Diga para ele, tentaram parar o que Deus estava fazendo, mas Deus vai continuar fazendo. Deus vai continuar dando curso na história. Eu estou dizendo que tem crente que amanhã vai ser chamado, e quando for chamado, a manifestação de Deus já vai ter agido e o caminho vai estar aberto. Deus está dizendo aqui nessa noite, eu estou abrindo o caminho no meio do teu deserto. O meu ar já foi na frente e a glória de Deus será manifesta na sua vida. Será que você pode esquecer do pregador por um segundo, jogar tua mão para o chão e glorificar Deus pelo milagre do haja? Haja vida, haja prosperidade, haja saúde, haja renovo, haja manifestação, haja cura de Deus. Onde é que está a igreja do avivamento? Onde é que está o crente cheio do Espírito Santo? Abre a tua boca e glorifique o nome do Senhor aí. Meu Deus! Rai sobre a faço, recandebe a sorecandarai. Quando o médico diz haja morte, Deus vem dizendo haja vida, e vida em abundância. Quando as pessoas dizem haja prisão, o libertador diz haja liberdade, e liberdade debaixo do meu comando. Quando alguém diz haja frieza, haja morte, ele diz eu sou o dono da vida. Haja avivamento, derrame a minha glória, minha chequinha,
dignar, e ninguém para o que eu hei de fazer neste lugar. Levante a sua mão direita para o céu, por gentileza. Tem dons de Deus sendo manifestos hoje no culto de ensinamento desta palavra, e Deus está dizendo: coloco sobre as suas mãos um agir diferente. Quando você chegar na sua casa e colocar as mãos na fechadura da sua casa, o haja de Deus entra na sua frente hoje, faz uma faxina lá dentro, libera a graça e o perdão dele. Um tempo de vitória está chegando sobre a sua vida. Use essa mão de crente agora, use essa mão de crente para colocar no ombro do irmão da frente aí, usa, e começa a orar por ele. 1 minuto de oração, 1 minuto de oração. Comece a abençoá-lo e diga: o agir de Deus é poderoso. Haja saúde, haja vida, haja fé, haja alegria, haja convicção, haja renovo, haja batismo com o Espírito Santo, haja dons manifestos de Deus. Abre a tua boca, crente, abençoa ele, abençoa ela, e agora abençoa. Rabandaba xerecandarebia xorecandaralabai. Raibandehe xorecandaia súbia. Rebande pro que te rechei. Olha o haja de Deus no meio da igreja, pastor. Olha o haja de Deus no meio da igreja. Meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa linda. Mais 10 segundos para você dar glória ao Rei da Glória. 10 segundos, aproveita, crente. Aproveita, aproveita, aproveita. 10 segundos para você glorificar Deus pela libertação que está chegando na tua casa. Oh glória, oh glória, oh glória. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação de luz e trevas. E aí tem lição poderosa da parte de Deus. Deus está dizendo: a sua vida não é trevas, sua vida é luz. Faço separação. Deus sempre separa. Cristo faz separação. A cruz de Cristo, eu falei sobre isso ontem. A cruz de Cristo está no meio. Um ladrão da direita, um ladrão da esquerda. Separação é aceitação, é negativa. Quando ele nasce, ele separa antes e depois. Há separação em todo tempo. A palavra de Deus separa. Deus está dizendo que Ele está separando. Estava totalmente comprometida a sua história. Você não sabia discernir o que era luz, não sabia discernir o que eram as trevas. Deus está separando luz daqui, treva daqui, e Deus está te colocando no resplendor da glória dele. Se prepare, essa é a primeira mensagem. Deus está te separando no meio das trevas. Há um tempo de santidade chegando para a igreja do Eterno. Há um tempo de rendição para com a luz chegando na igreja do Eterno. Segunda mensagem é essa: a luz e as trevas não se combinam. Tem que haver separação. Não dá para estar hoje luz, amanhã treva, e de repente depois de amanhã treva e luz ao mesmo tempo. Você tem que escolher ou luz ou trevas. É preciso escolher de que lado você está. Diga para o irmão do lado qual é o seu lado: luz ou trevas? Luz ou trevas? Não dá para louvar o Senhor no culto e adorar Satanás no dia, durante o próximo dia, depois deste culto. Você precisa decidir. Terceira lição: Deus está dizendo: você pode estar passando pelas trevas, mas pode cantar o hino da vitória, porque a luz certamente vai se apresentar. É como se Deus deixasse bem claro: eu deixo aqui 12 horas para as luzes, 12 horas para as trevas. E não adianta a lua insistir, não adianta as trevas insistirem, não adianta a lua olhar para o sol e dizer para o sol: sol, eu quero ficar 1 hora a mais, ou eu quero ficar 5 minutos mais. Não adianta. Quando chega o amanhecer de Deus na sua vida, o sol desponta e diz para a lua: lua, acabou a sua hora, acabou a sua vez, agora é a minha vez de agir em favor dos meus filhos, agora é a vez de brilhar. O sábio Eclesiastes diz, ou melhor, o sábio Salomão diz, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Deus está dizendo que a hora da luta está passando. Oh glória!
a hora da dificuldade está passando. Tem gente que bateu o pé no chão dizendo: eu não vou arredar o pé, ninguém me tira, ninguém abandona, ninguém me arranca da vida dele e da vida dela. Tem luta que está batendo no peito dizendo: eu vim para ficar. Essa luta não conhece o Deus que você tem. Deus me trouxe aqui para dizer que é hora de bater em retirada, é hora de partir. O dia está chegando, e é por isso que o salmista cantou dizendo: o choro pode até durar a noite inteira, mas eu tenho uma certeza que a glória do amanhecer já está chegando. Oh, glória a Deus! Levante a sua mão direita para o céu, levante, diga: está chegando o amanhecer de Deus. Diga: está chegando a hora de Deus na minha vida. Oh, glória a Deus! E quando Deus deixa bem separado luz de trevas, irmã Fátima, a Bíblia Sagrada diz assim: então Deus concluiu o primeiro dia, e o primeiro dia estava muito bom. Isso aqui é poderoso, eu estou encerrando, já acabou meu horário. Ele diz assim: o primeiro dia é maravilhoso, é muito bom. Aí Deus nos ensina algumas coisas. Primeiro, calma, você não vai viver o segundo dia antes do primeiro, não tem como viver o quinto antes do primeiro. Tudo na vida tem que ter o primeiro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Tem gente chorando dizendo: está demorando, pastor, quando é que vai chegar o segundo? E eu venho trazer uma coisa óbvia para você: o segundo chega quando o primeiro acaba. E eu quero dizer para você que o primeiro já está no finalzinho, o início já está ficando para trás. Eu estou dizendo que este fevereiro de 2015 Deus está abrindo o segundo na tua vida. Deus está abrindo a próxima etapa na sua vida. Chacoalhe o crente do seu lado, diga: Deus tem coisas grandiosas no segundo. Diga, o primeiro foi surpreendente. Diga para ele: o primeiro foi maravilhoso, mas o segundo será ainda mais formidável, será ainda mais magnífico. Pastor Fábio, o que Deus vai fazer no segundo é algo sensacional. Eu vou repetir: o que Deus fará no segundo é algo formidável. Olha para o crente do lado aí, diga para ele: o que Deus vai fazer no segundo é tremendo na sua vida, vai marcar a sua história, vai marcar a sua família. E disse Deus no segundo o que, pastor? Haja expansão, haja expansão no meio das águas, haja expansão no meio das águas. Sabe o que Deus faz? Deus dá volume, Deus faz crescer, Deus faz expandir-se. Sabe o que Deus está dizendo? O segundo mês, que mês nós estamos? Que mês nós estamos, pastor? Que mês nós estamos? Igreja, que mês é esse? Que mês é esse? Olha para o teu irmão, diga: o segundo mês. Diga para ele e diga: esse é o segundo mês. Sabe o que Deus está dizendo? Neste segundo mês pode até ter menos dia do que o mês anterior, mas eu estou fazendo expandir a minha glória sobre a tua vida. Eu estou dando volume sobre a sua história. Vai crescer demais. E aí você talvez está dizendo: pastor, será que eu vou dar conta? Aí Deus diz: no segundo eu faço crescer, mas eu começo a colocar controle e limite. Então eu faço separação da expansão das águas. Eu faço separação de água com água. Ou seja, vai haver mares, vai haver rios, mas vai haver nuvens, vai haver a expansão, porque os céus há de manifestar a glória de Deus, e o firmamento há de anunciar a obra da sua mão. Deus está dizendo que você será testemunho de vitória nesta cidade. Você não entendeu o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que lá no seu trabalho, lá na sua casa, você será testemunho de milagre e de grandeza de Deus na sua vida e nessa cidade. Coloque a mão sobre o ombro do crente aí e diga: você será um testemunho vivo da mão de Deus, do poderio de Deus, da grandeza de Deus. Oh, glória a Deus. Haja expansão, haja separação. Esse foi o segundo dia. O segundo dia foi de crescimento e foi de ordem. Deus organizou. Terceiro dia, vamos lá, vamos tentar correr. E disse Deus, verso 9: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e
apareça a porção sexual. Isso aqui é poderoso. Eu acho que eu acabo aqui hoje, não dá tempo de continuar. Deus está dizendo assim: depois do segundo dia, eu tenho uma surpresa chegando para você. Quem gosta de surpresa de Deus aí? Quem gosta? Quem gosta de novidade de Deus? Quem gosta? Eu fico imaginando Deus separando água de água, e agora Deus gerando uma novidade. É algo que já existia, porque há uma diferença profunda, pastor Fábio, entre haja e apareça. São coisas totalmente distintas. Quando Deus diz haja luz, é porque a luz não existia. Quando Deus diz haja separação, é porque era uma coisa só, não existia divisão, a cortina aberta da revelação do firmamento. Quando Deus diz haja vida, é porque não existia. Quando Deus diz haja luminares, é porque não existia. Mas quando Deus diz apareça, é algo antigo, é algo que um dia, na eternidade passada, já tinha ou já havia existido. Então eu fico imaginando os olhos daqueles que poderiam enxergar, se é que isso fosse possível. Eu fico me imaginando no dia dessa criação, ou no terceiro dia, quando Deus separa a água de água, e os meus olhos ficam vendo, e Deus para de falar haja. Parece que Deus não está fazendo mais nada, mas Deus diz assim: apareça no meio dessas águas os pedaços de terra que nós precisamos para o grande projeto que está chegando. É como se Deus desse ordem a alguma coisa anterior. É como se Deus olhasse e trouxesse na sua lembrança e dissesse: existia lá naquele ponto algo poderoso, e esse algo precisa voltar. Você não está entendendo? Deus está dizendo que as promessas do ano passado, que você já está dando por escondida, você está dando por perdida. Deus está dizendo que as coisas que um dia existiam na sua vida e que de repente desapareceu, o Deus de Israel neste ano de 2015 começa a liberar. Apareça na sua vida, apareça na sua casa, apareça no seu ministério, apareça todos os dias. Eu estou dizendo, amados do Senhor, e aqui eu termino porque meu horário já foi. Eu digo para você algo poderoso: se prepare, porque este ano Deus tem novidade para você todos os meses. Há uma apareça de Deus na sua vida no mês de fevereiro, no mês de março, no mês de abril, no mês de maio, no mês de junho. Você vai dizer: pastor, Deus cessou com haja. Aí Deus manda dizer: diga aos meus filhos que eu parei com haja por um minuto, porque eu estou trazendo de volta, porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Diga aos meus servos que o apareça há de se manifestar em São Joaquim da Barra. Há um tempo novo de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão para o céu. Levante as suas duas mãos para os céus. Só quem está vivo, só quem está vivo, levanta as suas duas mãos para os céus. Diga comigo: vai aparecer. Aquilo que estava perdido vai aparecer. Aquilo que estava distante vai aparecer. Aquilo que estava em oculto vai aparecer. Eu declaro esse novo tempo de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família. Essa é a palavra que Deus trouxe aos irmãos. Que Deus os abençoe.